A gente está se encaminhando aqui para a reta final do nosso primeiro Fórum Baiano da Diversidade no Mundo do Trabalho. Esse é o painel 7, que tem por tema a participação de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, incluir, gera vantagens competitivas. A gente vai ter aqui a apresentação de 2 casos de empresas com atuação na Bahia, né, que tem incorporado a sua gestão corporativa, institucional, a perspectiva da inclusão da pessoa com deficiência, e vão apresentar aqui pra gente como tem acontecido essa experiência, né? O mediador, a gente está aguardando aqui na reta final já do nosso querido superintendente dos direitos da pessoa com deficiência da SJDHDS, que é o nosso querido Alexandre Baroni, que vai mediar os trabalhos. Ele está encostando já aqui para que a gente possa dar início ao painel. Os palestrantes já estão aqui com a gente, estamos fazendo os ajustes aqui de apresentação, né? Já estão aí no ponto a apresentação, certo? Eu vou ali fora rapidinho dar uma olhada, porque para ver se o Baroni já encostou para a gente poder dar início. É questão de 5 minutinhos, certo? Enquanto isso, eu queria saber uma coisa. Todo mundo aqui recebeu a pesquisa, aquela pesquisa que eu fiz a apresentação ali de manhã, a pesquisa sobre o panorama aqui dos participantes, o perfil dos participantes nesse fórum. Receberam? Não receberam? Cadê? Quem está aqui da equipe da SET? Quantas pessoas não receberam? Pode levantar a mão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Traz umas 15. Então, a gente precisa pegar essa pesquisa, responder, porque é dela que a gente vai extrair o perfil de participantes aqui. Quantas pessoas são de Salvador? Quantas vieram do interior? Quantas são pessoas com deficiência? Quantas são pessoas negras? Quantas não são? São brancas, indígenas, amarelas? E o conjunto da diversidade por gênero, por identidade de gênero e outras questões. Então, eu quero pedir ao nosso presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Valdenor Oliveira, para ser recebido com uma salva de palmas aqui, para fazer a mediação dos nossos trabalhos, certo? Quero aproveitar também e já convidar aqui o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Bahia, ABRH Bahia, Dr. César Almeida, por favor, muito bem-vindo, obrigada desde já pela presença. Quero convidar também a querida Cília Farias Monteiro, representando a empresa CCR Metrô Bahia, que é uma parceira, assim como a BRH, da nossa Câmara da Igualdade das Pessoas com Deficiência. A gente já vem construindo com a BRH, com a CCR Metrô, um conjunto de ações voltadas para a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Em julho passado, a CETRI realizou, junto com parceiros do mundo corporativo, junto com as empresas também, o workshop de sensibilização das empresas para a inclusão da pessoa com deficiência. E no último dia 29 de setembro também tivemos a participação ativa tanto da CCR, que é uma referência aqui no estado da Bahia para a inclusão da pessoa com deficiência, quanto da BRH no dia D, que é o dia D da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, certo? É uma atividade que a gente já vem fazendo há alguns anos. A gente conseguiu ter a participação de 25 empresas, né? 25 empresas que ficaram conosco o dia todo, gerando oportunidade de vagas para 120 pessoas. 120 pessoas com deficiência nesse dia D foram incluídas no mundo do trabalho, né? A gente sabe que isso está longe, né, do alcance que isso precisa ter. A gente tem uma lei que não pode ser tratada de forma cartorial, obrigatória, né, que precisa fazer valer a lei, né? Nós, de acordo com o tamanho das empresas, de 2 a 5% de pessoas com deficiência incluídas efetivamente nos vários cargos, né, nas várias funções, as múltiplas deficiências, né, não segmentar, né, aqui a gente só acata, só emprega surdo, aqui a gente só emprega cego, mas compreender que essa diversidade, na verdade, enriquece
os ambientes de trabalho. Então eu vou passar imediatamente para o nosso presidente, que vai ser o mediador pro tempore aí da mesa, e que depois vai continuar com a gente também, apresentando um pouco a sua experiência, né? Ele que é vocalizador, né, das demandas também do segmento. Então, muito obrigada aí, um ótimo debate a todas e todos. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estarmos mais um momento juntos e vamos dar início, né? Mas para que a gente possa, de uma certa forma, dar o início, nós estamos à frente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado da Bahia. Temos também aqui outros representantes da categoria Pessoa com Deficiência, inclusive uma conselheira nacional do CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, a nossa amiga Anaíles. E nós temos hoje, segundo o censo do IBGE de 2010, cerca de aproximadamente 24,9% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Se nós pegarmos isso e colocarmos em número, nós temos aí um quarto dessa população com alguma deficiência, ou cerca de aproximadamente 50 milhões de brasileiros em nosso país com algum tipo de deficiência. Então, não é uma política hoje para uma minoria, é uma política voltada a um grande público. E, na grande verdade, também nós vemos que as pessoas com deficiência, nos lugares que elas conseguem acessar, que elas conseguem entrar, ela tem mostrado o seu protagonismo, tem mostrado também o destaque, tem feito a sua parte, mostrado realmente que elas são eficientes, que elas são capazes. Mas, infelizmente, em nosso país, embora há uma legislação bastante avançada, voltada à pessoa com deficiência, eu costumo dizer que talvez o nosso país seja o país que tem a melhor lei voltada à pessoa com deficiência, inclusive na área trabalhista, que infelizmente agora sofremos ataques duros que vai trazer consequências, mas com a lei que nós temos aí essa garantia de no mínimo 2% e estendendo a algumas questões até mais de que 5% da pessoa com deficiência. Mas infelizmente nós não temos visto isso de fato na prática, né? As pessoas ainda com deficiência estão fora do mercado de trabalho, mesmo tendo todo esse engajamento jurídico que as permite estar. Então, baseado nessa questão, nós vamos discutir a partir de agora, né, um tema voltado a isso, a participação da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, e incluir para gerar vantagens, ou seja, da pessoa no âmbito geral, né, e também nas perspectivas que isso pode trazer. Aí nós estamos aí, como já foi anunciado, as duas pessoas que estarão fazendo o debate. E lógico, depois seremos abertos também para que os outros também possam participar, fazer as suas intervenções. Ficou decidido a ordem? Ficou? Então, no caso, nós vamos começar com o nosso amigo César, Dr. César Almeida. Ele está aqui, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, vou passar a palavra. E também está chegando também o mediador que vai, a partir de agora, conduzir os trabalhos com maestria, que é o nosso superintendente Alexandre Baroni, que nós pedimos a vocês também que façam aí aplauso para que ele possa estar assumindo de fato aqui o lugar, e nós vamos estar aqui do lado também acompanhando de perto. Vou passar para Alexandre Baroni. Eu fiz uma pequena contextualização, Baroni, sobre a questão do número de pessoas com deficiência hoje no Brasil, né? E ia passar a palavra, mas antes que você chegou e você é o mediador, passamos a palavra a você. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer desculpa, né? Pedir desculpas pelo atraso. Aliás, atraso não, né? 10 minutos. O Net falou assim, Net disse que até meia hora estava aqui. Ela falou. E eu gravei, ela falou que até 10 minutos não teria problema, está gravado. Mas aí o Ibuí aqui não é tão preto assim. E aí eu queria, na verdade, né, só mais uma vez agradecer também, né, como o Rodrigo já fez, a nossa participação, o convite da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda que pode, do Estado da Bahia, a secretária Lívia Santana, trazer aqui os cumprimentos do secretário, né, novamente nos cumprimentos, ele esteve aqui ontem na abertura, nosso secretário Carlos Martins, e dizer que é uma honra, né, na verdade, conduzir aqui o trabalho,
e os expositores, né? César, como esse nome Síria, eu vou conseguir mandar esse nome. O nome dela. O nome é diferente, mas a gente guarda. Né, que vão fazer a fala e, obviamente, aí contar, estou vendo aqui, né, vários parceiros, várias pessoas, né, que já militam aí, né, nessa luta, nesse trabalho. Eu acho que a gente tem aqui um momento ímpar, a gente tem falado que a inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, obviamente, não é algo, eu diria, tão difícil, mas também não é tão fácil. Né, a gente precisa fazer algo, agora a gente precisa agir. A gente tem dito, né, a gente fez esse ano várias atividades, né, sobre isso, acho que você deve ter acompanhado, né, inclusive algumas coisas, né, a gente fez um workshop, depois fez o dia D, enfim, a gente teve a preocupação, e bem tenho, né, a preocupação de saber de que a gente tem um grupo grande de pessoas com deficiência, né, a gente viu no dia D, por exemplo, mais de 1000 pessoas, não sei se tem, não estou vendo ninguém aqui do Cine. Não, está na mesa. Não tem ninguém, né? E até porque a gente teria os dados, né, mais específicos aí, mas assim, eu estava o dia todo, passei o dia todo no dia D e a gente teve lá 25 empresas, né, durante o dia todo, mais de 1000 encaminhamentos, né, muitas entrevistas, a gente está agora, o Cine está fechando, né, os dados para nos apresentar e agora até o final do mês. Mas de qualquer sorte, o que acontece, né, a gente vê, e aí eu até fiz uma brincadeira no dia do dia D, que foi dizer o seguinte, né, quando todo mundo viu aquele bocado de gente com deficiência, né, 6h30, 5h30, 6 horas da manhã, na porta do Cine Bahia, né, todo mundo ficou feliz, poxa, que bacana, o evento deu certo, tá de olha. Eu acho que o evento não deu certo. Mas por quê? Porque enquanto a gente tivesse um montão de gente ainda, né, procurando emprego, a gente ainda sabe que tem efetivamente muitas vagas e muitas pessoas desempregadas, e sobretudo as pessoas com deficiência. Então acho que o desafio está posto, e é isso que a gente vem falar aqui, né, que é exatamente discutir como é que a gente avança ainda mais para além do que a gente está avançando. Então, em nome da organização, eu queria, né, dar as boas-vindas a todos e dizer que a gente passa agora, eu não sei, né, de como é o tempo, tem 20 minutos. 20 minutos. Pronto, e aí eu vou tentar aqui, a gente tenta controlar, se vai. Tá ok? Então tá, vamos lá, muito obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite da organização do Fórum. Pai da Diversidade, Alexandre Barão, Valdenor, Síria, que está aqui com um colega na mesa. Estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar o passaporte. Isso. E eu adoro a frase que diz que diversidade, né, é chamar para festa. Inclusão é tirar a pessoa para dançar. Imagino que vocês escutaram essa frase antes. Eu acho que é sensacional. E falar sobre esse contexto, aqui provavelmente a maioria das pessoas fazem parte de dois tipos de público. Um público são as pessoas que já estão militando para promover a inclusão nas organizações. Então tem entidades, associações, etc., que devem estar aqui interessados no tema. Um outro público são organizações que querem melhorar a sua prática, promover a inclusão de maneira mais assertiva e fazer a inclusão de uma melhor maneira. Eu imagino que a maior parte das pessoas vão estar inseridos em um ou no outro público. Quem não está em um público ou no outro, levanta a mão para eu entender se eu acertei. Quem não está. Então a gente estamos nesse público. Pensando nisso, é muito desafiante para mim falar primeiro para pessoas que já sabem do tema e militam diariamente, diuturnamente sobre o tema. É um desafio enorme. E segundo, para organizações que estão aqui e que participaram de um monte de atividade ao longo desses dias e vêm participando para saber como promover a inclusão. Então, analisando, a gente discutindo o que promover aqui nessa nossa conversa, eu pensei em trazer um pouco, primeiro, da meu recorte pessoal, porque isso é o que eu posso contribuir na nossa conversa e espero também ouvir de vocês. E segundo, um pouco do contexto geral das organizações, para que a gente que milita na área, que quer promover a inclusão, entenda o momento que as organizações vivem, para a gente ser mais assertivo e persuasivo, porque não adianta a gente falar e não ser entendido e não promover de fato uma mudança de comportamento. E segundo, para que a gente possa, ao estar na organização, também entender o movimento interno da nossa organização. E internamente a gente consiga, como
ativista do tema, como profissional de gestão de pessoas, como empresário, como servidor público, conseguir também persuadir por dentro da organização. Então, tanto por fora quanto por dentro, a gente precisa entender o contexto maior disso. E aí, falando um pouco da minha experiência nessa área, eu quero trazer para vocês um vídeo, pode soltar o som do computador, que eu acho que é sensacional, talvez vocês todos já conheçam, mas que vale a pena para colocar a gente na mesma página. Esse vídeo é da Paralimpíada do Rio de Janeiro. E essa Paralimpíada eu tive a oportunidade de ir, e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Essa corrida, essa foto é minha, não é foto de jornal, e essa corrida, essa prova, teve índices superiores ao índice olímpico da mesma prova. Ok? Então a prova olímpica dessa categoria, se eu não tenho nada, 1.500 metros, a Paralímpica teve, a pessoa que ganhou em primeiro lugar foi mais rápido do que a prova olímpica. Por que isso aconteceu? Porque a pessoa da prova olímpica, eles usaram de táticas, eles não foram para alta performance, eles ficaram preocupados com o concorrente. E aqui eles foram para alta performance e entregaram o melhor de si. A prova é que quando a gente entrega o melhor de si, não faz a menor diferença como a gente é. Aqui, ó. Também fez o melhor que o campeão olímpico. Esse aqui, ó. Esse é o sujeito. Ele está aqui na minha foto, ó. Ele está aqui. Ele é esse cara. Esse brasileiro estava na frente e ele conseguiu passar no final. Assisti o tênis, achei sensacional. O basquete, então, o basquete eu ficava assustado quando os caras se empurravam e derrubavam no chão e eles tinham que levantar sozinho na própria cadeira. Aquilo é um negócio que me dava uma... Eu falei, como é que... Mas peraí, gente, calma, cuidado, porque a reação nossa é ter cuidado com a pessoa com deficiência e eles não têm nenhum tipo de constrangimento em derrubar um ao outro e cada um que se vire. No tênis a pessoa entrava com 2 cadeiras, não era com uma cadeira, porque ela entrava com uma para jogar e com uma para se locomover. Então ela tinha que trocar de cadeira ainda, inclusive, levar seu material, sair com o material, como faz um jogador de tênis. E o que mais me emocionou foi esse espaço aqui, ó, o espaço da natação. Esse espaço foi fantástico porque a arena, né, a natação, o parque aquático, ficou de pé para aplaudir uma pessoa. E ela estava chegando com tanta distância dos demais, mas tanta distância que assim, era quase uma piscina inteira de distância. Só que essa distância era por último. Ela foi a última pessoa. E todos nesse parque aquático levantaram e aplaudiram essa pessoa de pé, pela condição em que ela estava conseguindo fazer aquilo. Eu não consigo nadar o tanto que ela nadou. Eu não consigo, absolutamente não consigo. Então, isso é que prova que a performance não tem nada a ver com a condição que a pessoa tem. E a Paralimpíada é um ótimo exemplo para isso, e a gente tem números e fatos para provar. Então, feito esse contexto do recorte da Paralimpíada, eu acho que o primeiro ponto é falar do que está vivendo o mundo, né? Então eu vou falar aqui 5 minutinhos sobre o contexto geral, talvez você já tenha escutado isso várias vezes, mas vale a pena a gente colocar isso na mesma página. A gente está vivendo um mundo de grandes e profundas transformações. Isso não tem a ver com pessoa com deficiência, sem deficiência, diversidade, nada disso. O mundo está mudando drasticamente. Aqui você está vendo a imagem de uma pessoa que chega num país estrangeiro, ali o óculos traduz para ela, ela entra no carro sozinho, que leva ela para o endereço dela no hotel. Ela faz o check-in no hotel ali, vai usando o celular, de repente o gerente do hotel já sabe quem ela é e já vai esperando no hotel, e é esse o contexto do mundo que a gente está vivendo. Esse mundo gerou organizações disruptivas, e também você já deve ter escutado isso diversas vezes. O grande detalhe de olhar para essas organizações é observar o seguinte: qual o contexto que essas organizações criaram essas coisas? Um contexto de grande diversidade. E esse contexto de diversidade não é por acaso, é porque é o contexto que consegue entender melhor o que está acontecendo no mundo e traduzir para dentro da organização. E as organizações que não sobreviveram é porque elas não estavam observando o que estava acontecendo fora. Então fazer parte de uma organização hoje, não importa se ela está no Vale do Silício ou no subúrbio ferroviário, não faz a menor diferença. Você tem que estar olhando no contexto da sociedade que você está inserido. E a nossa sociedade está mudando drasticamente. E não vai ter passagem de bastão de um modelo para o outro, para o outro, para o outro. Às vezes as coisas vão acontecer em saltos. Quando a gente observa, na tecnologia na África, não teve um cabeamento primeiro de fibra ótica, depois vinha a tecnologia wireless. Ela já foi direto para o wireless. Então, muitas vezes, alguns estratos da nossa sociedade, algumas organizações não vão necessariamente passar de um estágio para o outro. E aí, a gente observa que algumas coisas já estão acontecendo e parece que é futuro. Eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho do ramo automobilístico. Esse aqui é um carro que está funcionando, ele está andando sozinho aqui, ele para sozinho, ele dirige, ele anda nas ruas, tem 2 carros fazendo, inclusive, entrega para Domino's Pizza, em Dunbar, em Detroit, entrega de pizza, como a gente recebe aqui, e você digita o código na tela do carro, no vidro do carro, ele baixa o vidro, você pega a pizza e tal. E esse
espécie de drone gigante aqui, também está ativo em Dubai. Você chega lá, entra no drone, ele sozinho te leva para o hotel até 300 quilos, sem ninguém para pilotar o trem. Isso tudo é bem assustador às vezes para a gente. Daqui a 5 anos as montadoras já informaram que em 5 anos nós teremos nos showrooms dos carros aqui de Salvador, nos showrooms daqui a 5 anos, veículos 100% autônomos. Talvez as nossas rodovias, nossas cidades não sejam prontas para o veículo, mas o veículo vai estar pronto para quando a gente estiver pronto. E o que acontece? Alguns especialistas dizem que a geladeira que está aqui, ó, uma foto bem antiga de uma geladeira, ela provocou maior produtividade e dinâmica na nossa sociedade do que toda essa tecnologia que a gente tem até hoje. Como assim? Porque a geladeira mudou o nosso modo de viver. E o que isso quer dizer? Que talvez o que a gente esteja vivendo até hoje seja só uma fumacinha do que vai acontecer. Só a espuma da onda. A onda está vindo ainda. E tudo isso nos traz para um mundo novo. Um mundo novo que gera impactos gigantescos no mundo do trabalho. Gigantesco. Alguns dados da ONU indicam que em 2035 até o desemprego global vai saltar para 20%, algo que o dobro do que tem hoje. E até 2050, 40% dos atuais postos de trabalho deixarão de existir. Isso provoca várias reflexões para nós. Por exemplo, essa história do carro autônomo, aqui minha colega trabalha na CCR, então o metrô está aí. Em São Paulo tem uma experiência engraçada que o metrô não tinha, passou a ser autônomo, né, uma época, e eles colocaram a pessoa só para poder ficar na frente, para gerar um pouco de segurança para a população, porque a população não gostava de entrar no metrô porque não tinha lá uma pessoa na frente. Mas o metrô ele não fazia nada, estava só sentadinho ali. E hoje a gente vai ter esse impacto, por exemplo, aqui no mercado de trabalho da nossa cidade, fortíssimo. Imagina se os ônibus urbanos não precisarem mais de motorista. Como que nós vamos promover a inclusão dessas pessoas daqui a 6, 7, 8, 10 anos? Como que nós vamos cuidar dessas? Nós vamos simplesmente pegar essas pessoas e tirar do negócio? Você não precisa mais, agora você, tchau. É assim que vai funcionar? Ou a gente pode agora, antevendo algumas mudanças que vão acontecer, já preocupar com a inclusão dessas pessoas e das pessoas que estão fora do mercado de trabalho hoje. E por que essa lógica existe? A grande discussão não é necessariamente o que acontece e como acontece, mas como que a gente pode preparar para isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade. E aí duas tendências são muito grandes e evidentes. A tecnologia de um lado e do outro, a gestão de pessoas. A gestão de pessoas passa a ser vista de uma forma completamente diferente no mundo, que é totalmente diferente. Feito esse contexto aqui nesses 5 minutos, eu quero me dedicar nos próximos 5 para falar um pouco sobre como que nós temos que nos preparar para isso, para essa revolução, como que ela está se dando na nossa sociedade. Olhando um pouquinho para trás. E eu gosto de defender uma teoria que é de um filósofo da ciência, o nome dele é Thomas Kuhn. Thomas Kuhn escreveu um tratado sobre a revolução da teoria científica. Como é que o Thomas Kuhn descreve a revolução científica? Ele descreve assim de maneira bem simplificadamente. Olha só, primeiro a gente tem um paradigma. Esse paradigma é a base da criação de uma ciência. Essa ciência é tida como uma ciência normal. Depois de um tempo, essa ciência normal, ela vai acontecendo e a gente vai produzindo ciência. Num dado momento, estoura uma crise. Essa crise pode ser provocada internamente, externamente, por novas descobertas, etc. Depois dessa crise, a gente começa a produzir um novo tipo de ciência, que é chamada ciência extraordinária. E essa ciência extraordinária começa a crescer dentro da sociedade científica, e ela vai, ela ainda é uma coisa marginal, ou seja, ela está à margem, pouquinho, mas ela é extraordinária, até que em um dado momento ela ultrapassa 50% de tudo que é produzido naquele ramo da ciência. E aí a gente tem um novo paradigma e uma nova revolução científica. O que isso tem a ver com a gente? Vamos citar alguns exemplos sobre esse assunto. Primeiro exemplo, é interessante observar que eu trouxe aqui essas imagens, né, da galáxia, e em um dado momento da nossa história, talvez cientistas achassem que a Terra era plana. Quando chegasse no final de espinhadeiro, você caía, né, e ia para o inferno. Isso é a crença geral. E que nós éramos no centro do universo, tudo que girava era em torno da Terra. Até que as descobertas científicas começaram a provar, por estudos, a observação, análise, cálculos matemáticos, que não era isso. Que a gente era um pedaço de um sistema maior, que tinha uma estrela grandona que era o Sol, tinha outros sistemas iguais a gente, ou parecidos, que giravam em torno desse Sol, e isso acabou gerando uma galáxia e tinham outras galáxias. Isso muda completamente o nosso jeito de enxergar o mundo. A gente não é centro de nada, nós somos um grãozinho de areia no universo, proporcionalmente. A Terra é um grãozinho de areia da praia no universo. Foi muito bem.
Um dado momento da nossa história, por isso essas fotos aqui, a gente acreditava que as pessoas eram diferentes de acordo com a sua aparência. O que isso provocou? Isso provocou um modo de vida baseado nisso, baseado nessa crença. E essa crença provocou uma das coisas que hoje a gente causa repulsa, que é a escravidão. Inclusive está bem em debate agora, né? A gente está discutindo as regras da questão do trabalho escravo. Mas não é esse o foco da nossa discussão, e sim que a nossa sociedade, paradigmaticamente, ou seja, em sua grande maioria, achava a escravidão algo normal se a pessoa fosse diferente de um padrão que eu estabelecia. Uma coisa tão absurda que eu costumo comentar é o seguinte: se nós tivéssemos nascido nessa época, sei lá, 200 anos atrás ou mais, nós teríamos duas opções para lidar com isso. Ou nós seríamos escravos, o que é absolutamente empático e normal a gente pensar nessa possibilidade, né? A gente fica tocado com essa questão, mas o que mais me choca é a possibilidade de ter um escravo. Já pensaram em ter um escravo? E vocês sabiam que negros alforriados às vezes compravam e tinham escravos? Porque essa é uma crença, é um paradigma social, é esse contexto que aquelas pessoas viviam. Ah, mas se eu nascesse naquela época seria diferente. Eu não posso falar por mim. Eu não sei como é que eu seria se eu nascesse naquela época. Eu sinceramente não sei. E a gente tem que ter honestidade para reconhecer isso. Caso contrário, a gente não entende o momento de hoje que as nossas organizações públicas e privadas vivem. E para onde que a gente pode chegar, talvez. Pois muito bem. Em dado momento, houve uma revolução. Começaram a provar que as pessoas não tinham diferença absolutamente nenhuma. Por estudos, por experiência. E aí a gente começou a ter uma sociedade mais igualitária. Não é um paradigma mais a questão do escravo. Ainda existe, mas hoje, em uma proporção marginal do que é socialmente aceito. E o que existe em relação ao mundo das empresas, que agora a gente entra no ponto mais importante da mensagem que eu quero deixar. As organizações, elas ainda são, em sua grande maioria, eu não tenho esse número, tá? Mas sei lá, em número de 99 alguma coisa por cento, organizações baseadas numa lógica mecanicista. Entender essa lógica é fundamental para a gente entender a inclusão de qualquer tipo de pessoa na organização. A lógica mecanicista, tem ali, né, uma cena do filme do maravilhoso Chaves, que é Tempos Modernos, né? E essa cena é muito legal, que mostra exatamente o que é. Eu vou acelerando a máquina e as pessoas têm que contar como máquina. Bora, você faz parte de uma engrenagem. Se a organização é mecanicista, todos os recursos são parte de uma máquina. Eu não canso de falar isso, porque às vezes parece que nós estamos falando de um passado remoto. Isso acontece hoje nas organizações. Se os recursos são parte de uma máquina, o ser humano passa a ser um recurso. Aliás, por sinal, eu sou presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Se é um recurso, é como um recurso material. Se é um recurso, quando uma máquina dá problema, o que eu faço por parte de uma máquina, gente? Troco. E com a parte que está ruim, que eu troquei, eu faço o quê? A parte que não funciona, não serve para o que eu quero. Descarta e joga fora. Eu vou apagar bagaço da laranja, vai-se embora. Se eu faço isso com os recursos de uma organização mecanicista, e gente é um recurso dentro de uma organização mecanicista, quando ela está fora do escopo do que eu imaginei para a máquina funcionar do jeito que eu quero, eu simplesmente descarto e jogo fora. O ser humano passa a não ter valor por existir, e sim pelo valor do que ele produz e faz. Produzir e fazer é um valor extremamente importante, atenção. Vamos chegar lá. Mas não é só isso. Não pode ser só isso. Caso contrário, a gente pegava parte do nosso corpo e descartava. Por exemplo, aquele dedinho pequeno do pé, que todos vocês têm, serve para duas coisas, né? Quebrar a unha, na manicure você tinha que tirar aquele pedacinho que tem a unha cravada, ou então dar um chute na mesa de centro, né? E ficar o dedinho doendo. Aikido, pois é. Aí a gente faz o quê? Não, vou tirar o dedo para não ter que sofrer mais isso. Não vou fazer isso. Que é parte minha, mas eu não uso brinco, por opção, não uso brinco, então eu vou tirar a ponta da minha orelha que não serve pra nada, né? Fica mais leve e tal. Não. Tem gente que tem medo de tirar 2 dedos de cabelo. Não, mas peraí, só 2 dedos, hein? Deixa meu cabelo aqui. E nasce de novo. Deixa meu cabelo quieto. A outra já falou ali, ó, já deu um grito. Deixa meu cabelo quieto. Então, porque o nosso corpo tem valor por existir, independente do valor de uso das partes do nosso corpo. E aí surge um novo paradigma, eu começo a questionar esse paradigma aqui, ó. Que é um paradigma das organizações orgânicas. Nas organizações orgânicas, ao invés de entender que tudo é parte de uma máquina, que nós somos
um recurso parte de uma máquina, a organização orgânica entende que ela é formada como um organismo, como o nosso corpo. E que as coisas estão dentro do sistema e elas têm função ou não, mas elas valem por existir em nós. Inclusive função estética. Função estética é uma função dentro do nosso corpo. A função de existir é uma função dentro do nosso corpo. E tudo isso muda radicalmente a função, a relação com as pessoas dentro da organização. Por que que muda? Porque eu já não passo mais a descartar quando não serve. E o que é servir? O conceito de servir ou não para a organização, de entregar valor ou não para a organização, não é só um conceito produtivo. Não é só um conceito de performance. É também isso e outras coisas. Isso muda radicalmente a maneira como eu incluo as pessoas e como eu lido com as pessoas dentro da organização. Esse paradigma é o que é mais importante a gente entender. Em que estágio a maioria das organizações estão? No paradigma mecanicista. Mas onde estão as organizações mais disruptivas do planeta? Onde estão as organizações que têm entregado maior retorno sobre investimento? E para a sociedade, essas organizações estão no modelo orgânico. Elas não estão acreditando que as pessoas são simplesmente um recurso, e sim que elas têm valor. Quando a minha lógica muda para isso, muda completamente toda a maneira como eu lido com a organização. Imagina que vem uma crise. Aí tem uma crise e eu preciso ajustar meus custos para a nova realidade da organização. E se eu faço da maneira como as organizações mecanicistas fazem na minha casa, eu faço o quê? Eu corto o orçamento, obviamente, né? A gente passou a receber menos, a gente vai diminuir o orçamento. Mas também eu pego 2 meninos e boto na rua, porque não está dando mais para a gente sustentar 4. Então eu boto, ó, vocês vão para fora, porque agora só vai poder ficar 2 aqui. 2 não dá mais. Nossa, que coisa absurda, mas exatamente a mesma coisa que fazem organizações mecanicistas quando precisa ajustar o orçamento. Ah, César, você está defendendo que a gente não deve ter atenção com os custos de pessoal e ter uma organização que seja sustentável? Ao contrário, eu estou defendendo exatamente isso. E quanto mais a gente dá atenção às pessoas, mais inclusive elas conseguem produzir absurdamente mais. Então, o contexto é esse. E como é que a gente transforma a nossa organização para uma organização mais inclusiva para todo e qualquer tipo de pessoa? Quando a gente se transforma numa organização orgânica, que entende o valor das pessoas para a sua dimensão completa como ser humano. Isso tem trazido grandes resultados para vários tipos de organizações. E o que está acontecendo é que, diferente de outras revoluções, isso está acontecendo, essa mudança toda está acontecendo de uma maneira assustadoramente rápida, tá? E o volume que está passando nas organizações é absurdo, de quantidade de informação que as organizações têm disponível e que elas podem fazer hoje. Então, muitas vezes as pessoas estão pensando que isso vai ser para depois, para amanhã, e o que acontece é que isso vai ser mais rápido do que a gente imagina. E organizações vão sumir, postos de trabalho vão sumir, outros vão aparecer, outras organizações vão aparecer, que entenderem e compreenderem, aplicarem, colocarem na prática essa mudança de comportamento global. Essa frase do professor Cabreira traz que as pessoas olharão para um emprego formal com a mesma perplexidade que um jovem de hoje olha para um telefone de discar. Vocês lembram do telefone de discar, né? Alguém lembra? Não precisa falar que lembra, ok? Não precisa falar. Existia quem não lembra um telefone, que a gente não tinha agenda, não. A gente tinha que botar cada número. E era assim, ó. Você soltava o dedinho e ele voltava, né? Você fazia isso e voltava. E eu detestava números com zero, porque eu sou uma pessoa bem agoniada, e aí o zero, você tinha que esperar o zero, voltava. Eu detestava números com zero. Eu não gostava de ligar números com zero. Mas é uma coisa muito absurda, a gente não me lembra mais de telefone de ninguém, né? Eu não lembro, não sei se eu preciso do telefone de alguém de cor. O meu eu lembro, da minha esposa também eu lembro. Dani eu lembro, Daniela eu lembro. Da minha casa eu lembro, por sinal. Minha casa é fácil de lembrar. Eu tava esses 3, tá? Não me pede, da BRH. Eu ligo muito, da BRH eu lembro. 33410877. Pronto, eu acho que eu sei 4 dos meus pais, eu não lembro. Não lembro nem a pau. Não adianta pedir. Ainda porque é outro DDD, então aí é muito mais número, já complica. A gente não lembra isso hoje, porque isso não é mais necessário. E a forma de emprego nossa hoje, extremamente cartesiana e mecânica, também vai ser vista com bastante desconfiança no futuro.
Porque é uma forma de emprego em que a gente até poucos dias atrás, e ainda existe, coloca lá, olha, a pessoa tem que ter essa aparência, essa altura, sexo tal, né? Ela tem que ter... E a deficiência? Na deficiência eu tenho que escolher, tem que ser essa e essa deficiência, as outras não pode, porque senão não inclui aqui na empresa. Não, a pessoa pode... Óbvio que tem questão de segurança em algumas áreas da empresa, a gente tem que ser mais cauteloso para alguns tipos de pessoas, isso é óbvio. Mas eu estou falando de uma pequena parte das vagas disponíveis, pequena parte. Então, se a gente até esse dia estava escolhendo a cor do cabelo da pessoa, imagina agora a gente escolher o tipo de deficiência, algo absolutamente normal nesse contexto. Eu estou dizendo que isso está certo, tá, gente? Só estou dizendo que essa é a nossa realidade. Sem compreender a realidade, a gente não muda. A gente não vai mudar. Então, todo o meu esforço aqui nessa apresentação é muito mais para a gente compreender a realidade em que essas empresas estão. Como a gente muda essa realidade? A gente só pode mudar essa realidade quando a gente entender que as mudanças vão acontecer rápido, já estão acontecendo, e que a nossa organização começa a olhar para fora. E quando a nossa organização ela olha para fora, é muito simples promover a inclusão. Por que é simples promover a inclusão? Porque ela observa que eu não posso refletir os anseios de uma sociedade se eu não tenho essa sociedade refletida dentro da minha organização. Uma determinada hora, o meu produto ou serviço vai se desconectar da sociedade. E eu vou ter problemas no negócio. Esse é um argumento bem de business para falar com as pessoas que estão no negócio. Mas é um argumento fundamental para a gente utilizar, ser mais persuasivo e promover mais inclusão dentro das organizações. Então, quando eu tenho um número de 50 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência, eu preciso ter isso refletido dentro da minha organização, caso contrário, eu não vou prestar um serviço adequado para a população como um todo. Então, só do ponto de vista de negócio, esse já é um argumento relevante que nós precisamos utilizar nas organizações. Outro ponto importante é observar onde estão as oportunidades dentro da área de gestão de pessoas especificamente, para que a gente possa tratar esse assunto. Quando a gente olha para as organizações, a gente observa que o conjunto de... Lembra daquela história, antes de falar sobre isso, quero voltar um pouquinho. Lembra daquela história que eu falei, que a gente achava que era o centro do universo, que a Terra era plana? Isso gerava um monte de crenças baseadas nisso. Então, quando eu entendo que a minha organização se comporta como uma máquina e tudo é um recurso, isso gera um monte de crenças baseadas nisso. Eu vou contar uma história para vocês que eu adoro repetir, que é a história de uma organização que eu estava lendo um artigo sobre um programa de sugestões. O programa de sugestões, o que é? Vocês sabem, né? Você chega lá, é funcionário de uma organização, servidor, você dá uma sugestão, a organização implementa a sugestão e você é reconhecido de alguma forma se a sua sugestão for válida. Te dá um prêmio, te faz um reconhecimento, você ganha uma parte em dinheiro, alguma coisa você ganha um pecúnio por ter dado uma sugestão que valeu a pena. Foi muito bem. Aí eu lendo essa matéria, mandei um e-mail, tirei uma foto da matéria assim na hora, mandei um e-mail para uma empresa que eu sabia que tinha um bom programa de sugestões e esse programa estava meio devagar, estava vacilante. Quando eu estava num trânsito, né? Então eu acabei embarcando depois desse e-mail e quando eu desembarquei eu fui olhar as respostas. Tinha 3 respostas. Tinha uma resposta do CEO da empresa curta e grossa. Nosso programa de sugestões não está mais como era antigamente. Bom, só respondeu assim. O diretor industrial fez um contexto, explicou um pouco mais, colocou várias coisas. Mas o diretor financeiro ele respondeu curto e grosso. O nosso programa de sugestões não funciona mais como antes por causa dos líderes. E eu, como assim? Eu comecei a pensar sobre aquilo porque fazia sentido o comentário dele. Como que os líderes estão atrapalhando um programa de sugestões? Porque na essência, o que é o programa? As pessoas que trabalham na organização dão ideias, essas ideias melhoram, resolvem problemas que no final das contas, se não forem resolvidos, quem vai resolver lá adiante é o líder. Vai cair na mão dele. Então ele está cuidando de problemas que ele vai ter no futuro, ou tem hoje, e que as pessoas estão participando para ajudar a resolver. Como que ele está boicotando isso? Aí a gente tem que entender qual é o contexto que esse líder está. Num contexto mecanicista. E no contexto mecanicista, deixa eu só colocar aqui correto, no contexto mecanicista, a nossa crença é uma lente, como aquele óculos que estava ali. Ó. O óculos, você não enxerga o óculos quando você está olhando para alguém que está de óculos aí, está me vendo, não está vendo a lente. Agora está vendo a lente porque eu falei, está vendo a maçã, né? Mas você não estava vendo, você estava me vendo. Porque é assim que a crença funciona. Eu simplesmente olho, eu uso o equipamento, óculos, para olhar através e conseguir enxergar o que está depois. As crenças funcionam da mesma forma. E ela gera uma visão de mundo, como esse clipe aqui, ó, que é da banda Coldplay, que eu acho bem interessante, a música chama Up and Up, eu tirei aqui o áudio.
que vocês querem ver depois, a visão de mundo totalmente distorcida. Olha que interessante. De repente ele está deitado em milhares de hectares de quilômetros, milhares de quilômetros quadrados de área, de repente uma raia está voando e a cidade está embaixo da água e por aí vai. É exatamente da mesma proporção que acontece com as nossas crenças. As nossas crenças provocam uma visão distorcida do que eu estou vendo depois do óculos. E uma liderança que não acredita que as pessoas são capazes, que as pessoas podem dar contribuição e que ela, como líder, é a pessoa mais importante, mais inteligente, a mais sabida, como a gente diz aqui na Bahia, dentro da organização, para que ela vai ouvir programa de sugestões? Qual o sentido de ouvir programa de sugestões se eu não preciso, eu sou o melhor? Eu sou o bonzão aqui. Isso provoca uma visão completamente distorcida. E aí, na prática, eu boicoto, mesmo que inconsciente, um programa de sugestões da organização. Na prática, como líder, eu boicoto, mesmo que inconsciente, um programa de inclusão de pessoas com deficiência. Por que eu vou boicotar? Porque vai me dar trabalho. E essas pessoas só vêm aqui para me dar trabalho, elas só vão encher meu saco. Isso é coisa do RH e da lei. Isso é um absurdo que uma lei faz a gente passar por isso. Como é que pode, né? Essa gente vem para aqui agora, tem que aceitar esse pessoal para trabalhar comigo. É exatamente tudo isso que processa a inflação de segundos na cabeça de um líder que vive num paradigma mecanicista e com as crenças deturpadas de como nós somos como seres humanos. E do potencial que a gente pode ter quando a gente se entrega a alta performance. Então, aquela cena do começo da nossa conversa, em que eu mostrei lá que o atleta paralímpico teve um recorde superior ao índice do primeiro lugar na mesma prova na Olimpíada do Rio de Janeiro, mostra que não faz a menor diferença a sua condição humana quando você se entrega para alta performance ou quando você está no ambiente competitivo e de tática. Porque um atleta olímpico ele poderia ter tido uma performance maior, mas o ambiente que ele estava era um ambiente, eu tenho que vencer e os outros têm que perder. Então a minha corrida vai ser baseada na tática. E eu vou aqui bloquear os outros na medida do possível. E no começo eu vou segurar a marcha para poder não cansar tanto no final. E eu vou fazer um monte de coisa dentro de uma corrida, mas não vou me entregar de corpo e alma para entregar uma performance superior. Mesmo que isso implique eu chegar em último lugar e ser aplaudido de pé como aquele atleta da natação. Essa lógica é bem diferente da lógica mecanicista, competitiva, que a gente vive nas organizações que estão ainda no paradigma do século passado. Em nenhum momento, eu estou defendendo e dizendo aqui que as organizações não devem ter lucro. Nenhum momento. Pelo contrário. As organizações inclusivas, as organizações que fazem justamente essas práticas, elas conseguem ter performance de resultado no final, linha final do balanço, superior às demais. Como elas conseguem essa mágica? Porque as pessoas apresentam maior nível de engajamento. Ela não só trabalha, ela precisa trabalhar. Ela trabalha porque o trabalho passa a ser algo voluntário. Ela até recebe dinheiro, mas não precisaria se ela não precisasse receber. Ela faria aquele trabalho da mesma forma. O engajamento é a manifestação do trabalho voluntário. Quando você entrega com uma conexão mental, aquilo faz sentido para mim, e uma conexão emocional. Aquilo está ligado aos meus valores, ao meu princípio, ao meu propósito. O que é que a gente pode fazer nesse contexto para transformar a nossa organização em uma organização inclusiva? 4 coisas. A primeira delas, a gente tem que olhar para o ambiente. O ambiente tem que ser inclusivo. O ambiente tem que mandar sinais que aqui todo mundo pode entrar. Caso contrário, fica um discurso truncado. Não é verdade? Porque eu quero que todo mundo venha, mas não estou pronto. Mas quando vier, a gente arruma. Eu me lembro que eu fiz parte de uma organização em que a gente não tinha ninguém na área industrial do sexo feminino. Ninguém, absolutamente ninguém. Só querendo ser chato para você encerrar. Tá, eu não tinha 5 minutos, não? Eu recebi uma... então encerrou, porque eu não recebi o aviso de encerrar, então tá bom. Então a organização... Perfeito. Então, a organização queria botar a pessoa do sexo feminino na empresa, mas não tinha um banheiro do sexo feminino na área industrial. Aí o que aconteceu? As pessoas quando chegavam para trabalhar e tinham um turnover altíssimo. A mulher não aguenta trabalhar aqui não, a gente aqui é puxado, pesado. Só que o que acontecia? Elas tinham que sair lá do meio do industrial para vir no ADM utilizar o banheiro, uma coisa simples. E aí quando a gente fez uma obra civil e construiu o banheiro, o nosso turnover caiu absurdamente na área industrial e as mulheres começaram a ficar e a trabalhar nessa organização na área industrial. Então o ambiente manda um sinal para as pessoas, vocês são bem-vindos aqui ou não? Segundo ponto, já para concluir, são as pessoas. Eu tenho que preparar as pessoas para isso.
Eu tenho que transformar, eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que conversar com elas. Elas não estão preparadas ainda para achar isso normal. O normal é cuidar dos outros 150 milhões de pessoas, mas aquelas 50 milhões são anormais. E nós temos que normalizar as coisas, nós temos que fazer de alguma forma campanhas para que as pessoas achem que isso é normal. Que o normal é ser diferente. O terceiro item é o propósito. Uma organização sem um propósito claro, ela vai viver no paradigma mecanicista para o resto da vida. Porque ela não faz sentido. É como se a gente vivesse para comer, e dormir e descansar. Isso não é viver. A gente vive para outras coisas. Estar aqui agora faz parte do propósito de cada um de nós de vida. Participar desse evento faz parte do propósito da maioria de nós aqui. Isso é propósito. E por fim, a liderança. Não tem organização que seja inclusiva se os líderes não quiserem. Então, se vocês querem transformar a organização de vocês, com a primeira pessoa que precisa conversar com os líderes. Tem que conversar várias vezes com os líderes, com várias abordagens diferentes. Caso contrário, o programa pode ser o melhor programa do mundo de inclusão de pessoas com deficiência. Mas, na prática, a gente vai achar um monte de problema e deficiência desse programa. Os líderes, principalmente a média gerência, eu peço muita atenção a vocês com a média gerência. São essas pessoas que tocam a organização no dia a dia. E são elas que lidam com as pessoas na base. Se elas estiverem imbuídas e comprometidas em fazer algo diferente, a organização vai dar diferente. Já encerrando, então, não faz, esse vídeo é bem interessante, você pode botar o som aí, não tem muito problema quando você tem alguma deficiência e você se esforça. Talvez você conheça esse vídeo, né? Mas não tem nenhum problema quando você tem a deficiência e você se esforça. Se a organização é adequada, se a organização promove a inclusão e se ela considera tudo normal, inclusive ser diferente, as pessoas fazem isso com alegria. Elas vencem os desafios com alegria. Não faz a menor diferença qual é o degrau. Nenhuma diferença. O degrau pode ser grande, pequeno, médio, mas vai existir uma participação efetiva de todos na conquista disso. E um processo que não estou dizendo que é fácil, não é simples. Olha como está difícil ali. Subir esses escadas está bem pesado. Mas mesmo sendo difícil, vai ter esse sorriso. Ah, tá. O que está acontecendo aqui tem uma criança, uma escada com 3 degraus, uma criança, ela não tem pernas nem braços, apenas algumas partes dos membros, e ela está tentando subir essa escadinha para descer na escorregadeira. Tem uma outra criança que tem perna e braço subindo e descendo, e ela também está subindo. Até agora ela não conseguiu subir, só para vocês saberem da hora que eu estou falando. E ela está sorrindo o tempo todo, está fazendo isso com a maior alegria. Porque o ambiente que ela está é um ambiente de aceitação. A pessoa que está filmando está dizendo que legal, ó, que massa subir. Tá difícil, é isso mesmo, é difícil, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que vai ser mais difícil, inclusive. Mas vai gerar no resultado a mesma coisa. Então, se a gente entender que a organização agora ela conseguiu subir, feliz da vida, ainda com algum esforço, se arrastando, e agora vai descer. Vamos embora. Descer, escorregou, e está feliz da vida. Obrigado. Não sei se as perguntas são agora, depois, então tá joia. Então, obrigado, gente, estou aqui à disposição. Obrigado, César, mais uma vez. A gente fala, a gente palestra, vamos já, para ganhar um pouco de tempo, chamar a Cília, representante da CCR, para a apresentação, por favor.